Olá, amigos da TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia e demais redes associadas. Contamos com a participação de todos vocês. Acesse o site da TV Nova Luz ou vá diretamente ao YouTube para ver a palestra da sua preferência. Estamos iniciando hoje uma série de reflexões que Allan Kardec deixou registrado nas revistas espíritas que publicou ao longo de 11 anos e meio, meus irmãos, logo após a publicação do Livro dos Espíritos, na cidade de Paris. Eram revistas mensais, sendo a primeira revista publicada em janeiro de 1858. Naturalmente que outros expositores virão participar deste trabalho, que está iniciando comigo agora. Se hoje a edição do livro é caro, imagine a época de Allan Kardec. Por isso, a publicação da revista facilitava o acesso das pessoas à informação, além de buscar fatos interessantes que ocorriam naquela época. Ele os explicava com as suas reflexões educativas. Cada revista tinha, em média, 12 artigos sobre os fenômenos espíritas que aconteciam em toda a Europa e que chegavam em suas mãos através de cartas ou através de relatos feitos pessoalmente. Para introduzir esse estudo, foram escolhidos 8 casos, até agosto de 1858, um por mês. Vamos nos transportar para aquela época e apreciar o trabalho grandioso desse professor. Em janeiro de 1858, Kardec produz a primeira revista espírita, na Rue des Martyrs, número 8. A revista espírita esclarecia sobre o ensino dos espíritos, as coisas do mundo visível, do mundo invisível, as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e seu porvir. Conforme já dissemos, Allan Kardec publicou 11 anos e meio de revista espírita, compilados em 11 volumes, publicados pela Federação Espírita Brasileira, como se vê no slide 2, a coleção completa da Revista Espírita. 11 anos de publicações mensais, de 1858 a 1869. Imagine, meus irmãos, o que seria publicar uma revista por mês com aquela situação financeira de um professor. Foi um trabalho hercúleo e maravilhoso que nós estamos tendo a honra de compartilhar. Os temas abordados eram de interesse da população e a quantidade de artigos mensais variava de acordo com o tamanho do texto. Veja no gráfico publicado pela FEB. No próximo slide, a revista de 1858, as revistas. Em 1858, no mês de janeiro, 12 artigos, no mês de fevereiro, 9 artigos, março, 11, e por aí vai, era em média 11 artigos por mês, com 537 páginas de estudos psicológicos. Esse é o primeiro volume. O estudo aprofundado das obras de Allan Kardec e todos os seus textos publicados na Revista Espírita nos levaram a algumas conclusões básicas. Primeira conclusão: todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus, em igualdade de condições. Segunda conclusão: o progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente
todos os segmentos sociais. Terceira conclusão, no período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. Quarta conclusão, o progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus. Repetindo essas informações para que fique gravada em nosso psiquismo, olhemos o próximo slide. A meta é a perfeição. Todos nós fomos criados em igualdade de condições. Temos que vivenciar necessariamente todos os segmentos sociais, ou seja, ora reencarnamos numa família abastada, ora reencarnamos numa família pobre, ora reencarnamos na cor amarela, escura, branca. Nós vamos vivenciar todos os segmentos sociais. Da dimensão espiritual, o espírito pode comunicar-se com os homens. Olha que coisa interessante, que o espiritismo veio revelar. A gente pode se comunicar com outras dimensões. O progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus. Neste programa, vamos falar dos gnomos, ou duendes, assunto tratado por Kardec na Revista Espírita de janeiro de 1858. Será que existem mesmo essas criaturas elementais da Terra? O que você acha, querido telespectador? Na crença daquela época, se dizia que uma maneira fácil de saber se esses elementais da Terra residiam ou visitavam a sua casa, era deixar uma maçã num prato em algum cantinho da casa. Caso a maçã apodrecesse, você precisava conquistar os duendes, eles estavam de mal com você. Mas se a maçã murchasse e secasse, é que eles estavam residindo ou visitando a sua casa. A intervenção de seres incorpóreos nos assuntos da vida privada faz parte das crenças populares de todos os tempos, e não só daquela época. Certamente que nenhuma pessoa sensata, como diz Kardec, pode tomar ao pé da letra todas as lendas, todas as histórias diabólicas e todos os contos ridículos que se conta prazerosamente junto à lareira. Diz Kardec, vejamos na transparência, segundo os duendes nas diversas culturas. Olha que bonitinho, os brownies ou bogles na Escócia, o bogharts na Inglaterra, os gobelins na Normândia, os pucks na Alemanha, o cluricani na Irlanda. Segundo a tradição popular, esses duendes penetram nas casas, onde aproveitam todas as ocasiões para brincadeiras de mau gosto. Eles batem nas portas, deslocam os móveis, aplicam golpe nos tonéis, marteladas no teto e no assoalho, assobiam baixinho, soltam suspiros lamentosos, puxam os lençóis e as cortinas daqueles que estão deitados. Interessante a gente pensar nisso, mas a gente sabe, a Ivone Pereira já disse em seus livros, que os espíritos podem tomar a forma que quiser para nos amedrontar, não é assim? Kardec nos fala dos duendes nas diversas culturas, e ele assevera, uns são bons, benevolentes, obsequiosos, tendo prazer em prestar serviço, como os bons brownies, aquele que nós mostramos nos slides. Outros mais ou menos maliciosos, travessos, caprichosos e até maus, como os gobelins da Normândia, conhecido pelo nome de bogles na Escócia, de boghart na Inglaterra, de cluricani na Irlanda e de pucks na Alemanha. Já vimos no slides anterior. Em alguns lugares da França, os duendes são considerados como uma espécie de demônio familiar,
que se tem o cuidado de alimentar com as mais delicadas iguarias, porque trazem a seus senhores trigo roubado dos celeiros. Vamos ver na transparência. Na França e na Prússia tem os coltiques, segundo as pesquisas de Allan Kardec. É deveras curioso encontrar essa velha superstição da antiga Gália entre os borussianos do século XII, ou seja, os prussianos de hoje. Seu coltiques, ou gênios domésticos, iam também furtar trigo nos celeiros para levá-lo àqueles de quem gostavam. Olha que interessante, meus irmãos, esse estudo que Kardec nos trouxe. Quantas lendas, quantas histórias que têm um fundamento de verdade no momento que os espíritos podem tomar a forma que quiserem. Segundo a tradição popular, esses duendes penetram nas casas onde aproveitam todas as ocasiões para brincadeiras de mau gosto. Eles batem nas portas, deslocam os móveis, aplicam golpes nos tornéis, marteladas no teto e no assoalho, assobiam baixinho, soltam suspiros lamentosos, puxam os lençóis e as cortinas do que estão deitados. Já falamos sobre isso. Existe um caso ocorrido na galeria mais tradicional de Paris, chamado Passage des Panoramas, onde habitava uma mocinha de 14 anos e uma vizinha bem velha que não gostava dela. Questão de simpatia e antipatia. Certo dia, a velha saiu correndo atrás dela com uma vassoura e ela não conseguia se esconder, até que achou a campainha de uma casa cuja cordinha da campainha estava quebrada, aqueles sininhos assim que balança. O desespero da menina era tanto que a campainha começou a tocar sozinha. Conta-se que o barulho se repetia e incomodava a muita gente. A família da menina a enviou para o campo e, com a saída da criança, a campainha parou de tocar. Olha esse caso interessante da Passagem dos Panoramas, que Kardec nos conta nessa primeira reportagem que nós destacamos. Kardec perguntou se todos os espíritos, indistintamente, fazem mover as mesas, produzem ruídos, e logo à mão de uma dama bastante séria, ou seja, uma médium bastante séria para brincar com essas coisas, traçou essas palavras: quem faz dançar os macacos em vossas ruas? Serão os homens superiores? Se o fato dessa moça tivesse acontecido no campo, seria, sem dúvida, tido a conta de Gobelin do lugar. Depois de amplificado pela fecunda imaginação das comadres, não faltaria mesmo alguém ter visto o pequeno demônio pendurado à campainha, dando risadas e fazendo careta aos tolos que iam abrir a porta. Então é isso que Kardec diz, meus irmãos, a nossa imaginação é fecunda. Se tivesse ocorrido isso aí lá no campo, onde as crenças são ainda mais fantásticas e maiores, não faltaria gente para dizer que viu o duende pendurado na campainha, batendo o sininho. Allan Kardec diz que a visibilidade do espírito, seja um espírito brincalhão ou não, é um fato raro. Isso porque é preciso acontecer uma combinação fluídica entre o encarnado e o desencarnado. E nem sempre é possível. E isso explica por que a visibilidade dos espíritos não é comum. Aí vem o bom senso de Allan Kardec, nos mostrando que muitas das vezes, quando dizemos que vemos alguma coisa, é pura imaginação. Vamos olhar nos slides. A visibilidade dos espíritos, segundo Kardec, não é comum. É preciso, o espírito nos aparece quando dá seu perispírito a condição necessária para se tornar visível. Mas a simples vontade não basta para produzir esse efeito, porque a modificação do perispírito se verifica mediante a combinação com o fluido específico do médium. Olha só na gravura. O médium está irradiando aquela energia laranja. O seu perispírito está irradiando aquela energia. O espírito está irradiando
aquela energia azul mais claro. A interseção das duas, quando existe aquela combinação, então é possível que esse médium dê elementos materiais para que o espírito apareça. O perispírito do espírito comunicante também se expande. O perispírito do médium se expande. Não sei se deu para vocês entenderem, mas é preciso que o médium expanda a sua energia, o seu perispírito, o espírito também, e as duas energias combinando, havendo uma combinação fluídica, é possível que o espírito se torne visível com essa energia específica do médium. Diz Kardec ser necessário ainda que a emissão de fluido da pessoa seja abundante para operar a transformação do perispírito, e provavelmente há outras condições que ainda desconhecemos. Vejamos nos slides a permissão para aparecer. Kardec lembra que, por fim, é preciso que o espírito tenha a permissão de aparecer para aquela pessoa, o que nem sempre lhe é concebido, ou pelo menos não o é em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. Então a gente vê na gravura um senhor sendo visitado, né, por uma jovem sentadinha do seu lado e que ele nem percebe. E na gravura da direita, uma moça, um médium, doando o ectoplasma, ou seja, a energia capaz de produzir a visibilidade do espírito. Considerando que a vontade e o conhecimento do espírito desencarnado sobre a plasticidade do seu corpo perispiritual lhe permite aparecer sob diversas formas. Alguma verdade existe nas aparições de gnomos e duendes, mas a grande maioria das aparições é pura imaginação, segundo o nosso codificador. A natureza etérea do perispírito. Enfatizamos que o perispírito tem também a propriedade da penetrabilidade inerente à sua natureza etérea. Nenhuma espécie de matéria lhe serve de obstáculo. Ele atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Não há, pois, meios de impedir a entrada dos espíritos que vão visitar o prisioneiro em sua cela, com a mesma facilidade com que visitam um homem no meio do campo. Mas nem sempre podem ser vistos. Esse é o detalhe que Kardec enfatiza. Os espíritos podem nos visitar à vontade, mas nem sempre podem tornar-se visíveis. São necessárias condições especiais. Os contos e as lendas populares constituem o folclore dos diferentes países. E como nos esclarece o codificador, todos eles têm o seu fundo de verdade. Retirando a alegoria e o gosto pelo maravilhoso e sobrenatural que todos nós, seres humanos, temos, nós iremos compreender um pouco mais sobre a nossa natureza espiritual. A grande verdade, meus irmãos, é que estamos cercados por múltiplas dimensões que ainda desconhecemos. São lindos esses estudos. Procuremos ler os artigos da Revista Espírita. Muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.